A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês. Versículo 18 do capítulo 13 do Evangelho de João, amém? Vai dizer assim: não falo de todos vocês, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Ele está dizendo: não são todos vocês, porque eu bem sei que eu os escolhi, mas para que se cumpra a Escritura, o que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Aqui ele já está falando de meus irmãos, que largou seu bispado e foi fazer o que ele quis, foi viver como ele quis, foi fazer o que ele acreditou que era certo. Ou seja, meus irmãos, ele não consultou nada, ele pegou uma teologia, colocou em prática e fez. Simplesmente fez o que estava no seu coração, achando que ia dar certo. Não deu porque não era desse jeito. Então, meus irmãos, o véu foi rasgado quando Cristo foi crucificado e ele reconciliou a gente com Deus. Ele veio para a Terra com o objetivo, meus irmãos, de nos conectar com Deus e depois restaurar todas as coisas. Meus irmãos, ele foi bem claro que tudo, conforme ele disse, ia acontecer antes da restauração de todas as coisas. Você vê que aqui ele está falando: o que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Ou seja, tinha um que já estava querendo entregar ele, meus irmãos. Já não estava acreditando no Evangelho, meus irmãos. Já estava levando o Evangelho como se fosse uma utopia. Meus irmãos, o Evangelho como utopia é sinal, meus irmãos, que ele não entendeu absolutamente nada do que Jesus veio fazer nessa terra, meus irmãos. Jesus, meus irmãos, ele começou a obra da salvação mediante o Evangelho, mediante a mudança de mente, meus irmãos. Jesus não compactuou com o sistema da terra, meus irmãos. O sistema da terra que está aí até hoje é um sistema que Jesus não compactuou com ele. Ou seja, meus irmãos, Jesus não se contaminou com esse sistema e ensinou a gente a não se contaminar também. Judas Iscariotes se contaminou com esse sistema. Judas Iscariotes não teve sua mente transformada. Ele usou poderes, sim, meus irmãos. Ele usou poderes, ele repeliu espíritos imundos no nome de Jesus. Ele curou no nome de Jesus. Mas ele não se deixou ser transformado por Deus. Ele não se deixou ser transformado por Jesus Cristo. Ele não quis saber do Espírito Santo, meus irmãos. Ele preferiu acreditar que a teologia judaica que ele entendia era a correta. Meus irmãos, o que Judas fez foi o cúmulo do absurdo, porque não precisava ser desse jeito. Mas ele quis fazer conforme ele quis. Meus irmãos, Jesus está falando aqui que era necessário que isso acontecesse para que a Escritura se cumprisse. Ou seja, meus irmãos, a Escritura estava cumprida, mas não necessariamente, meus irmãos, seria uma obrigação. Porque se está escrito lá que Judas, que alguém ia trair o Senhor, meus irmãos, precisava ser, meus irmãos, estava escrito lá que alguém ia trair o Senhor, mas não precisava, meus irmãos, obrigatoriamente ser desse jeito, meus irmãos. Porque Cristo já ia se entregar por nós, meus irmãos. Mas para cumprir o que está escrito ali, foram com que as coisas aconteceram. Meus irmãos, o que aconteceu ali, meus irmãos, foi que ele se deixou ser dominado pela sua escatologia, meus irmãos. Ele não aceitou
e lapidado pelo Espírito Santo. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.